Olá, bom dia, a paz do Senhor. Iniciando nesta manhã mais uma leitura da Palavra de Deus, do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Esse texto fala da pré-existência, que Jesus Cristo, aquele que nasceu em Belém de Judá, filho de José e de Maria, o início da sua vida não é ali, mas antes ele já existia. O verso 14, ele diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai." João Batista, no versículo 15, ele diz: "João dá testemunho a respeito dele." João fala a respeito de Jesus e disse: "Este é o de quem eu disse, é dele que eu estava falando. O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim." João não está dizendo que Jesus é mais velho do que ele, porque é o contrário. João é mais velho. João nasceu primeiro, nascimento físico, nascimento carnal. Mas ele está falando não do nascimento carnal, não da concepção, não da vida de Jesus sendo gerada no ventre de Maria. Mas ele vai lá no princípio, onde todas as coisas foram criadas, e diz: "No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." E esse Verbo, ele se fez carne e habitou entre nós. Esse Jesus que esteve em nosso meio, o início dele, o início da sua vida, não está em Maria. Ele tem uma outra origem. Ele tem a origem física, biológica, mas ele tem uma origem eterna. Ele é pré-existente. É isso que é apontado em Jesus. A palavra de Deus quer nos mostrar que ele não é um homem comum, que ele não é apenas um grande mestre, não é apenas um grande operador de milagres, não é um bom homem, um bom filósofo, um bom poeta. Não. Ele é o pré-existente, ele é o Deus eterno, ele é o Deus todo-poderoso. Ele é o Deus que fez todas as coisas. E é importante lembrar a você, meus queridos, que a experiência, quem está escrevendo, quem está contando, são testemunhas oculares. Nesse contexto, o apóstolo está vivendo, a igreja primitiva está vivendo o levantamento de heresias, pessoas que ainda são contra o Evangelho, são contra Deus, é contra a luz, as trevas se levantam querendo ofuscar a luz, apagar a luz. E eles estão dizendo que Jesus era um espírito, é um espírito perfeito. E se você tivesse a oportunidade, você não encontraria Jesus, porque é um fantasma, é apenas um espírito.
E João está dizendo, não, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele diz, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Eles olharam para Jesus, o Jesus de Nazaré, e viram a manifestação de Deus, a revelação de Deus. Nesta heresia onde diz Jesus não é carne, Jesus não é homem, e a teologia nos ensina que Jesus é 100% Deus, ele é 100% homem. Na sua carta, em 1 João, Jesus disse o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que as nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida. João é testemunha ocular. Os apóstolos não estão falando de algo que eles não viram, que eles não presenciaram. Não, eles são testemunhas. E ele disse, os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram, as nossas mãos apalparam a respeito do Verbo divino, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o pré-existente. Jesus é o Deus que se faz carne. É o Deus conosco, é o Emanuel, o Deus que vem a este mundo, o Filho unigênito do Pai. Em João capítulo 3, verso 16, o apóstolo vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os apóstolos dizem, nós vimos, nós ouvimos, nós apalpamos, nós tocamos. E o apóstolo incrédulo, aquele que esteve junto com Jesus, mas não conseguiu perceber ainda nele, até aquele momento ele não tinha feito essa descoberta, ele não tinha recebido ainda essa revelação. E ele disse, eu não vou crer se eu não tocar. Se eu não tocar nas suas mãos, se eu não tocar no seu lado, eu não vou crer que ele tenha ressuscitado. Revelação. Ver com os próprios olhos. Ser testemunha ocular, ter os nossos olhos abertos. E o belo hino diz, ó quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. Ele veio, ele se fez carne, ele é Deus, ele é homem, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é a escada, ele é a ponte que liga a terra aos céus. Ele é aquele que nos liga a Deus. A palavra diz, não há nenhum mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. Ele que veio, é ele que foi abandonado pelo Pai, ali na crucificação. Por quê? Porque os pecados foram punidos. Os nossos pecados foram castigados em Jesus. O pecado meu, o teu pecado, o pecado da humanidade,
estava na pessoa de Jesus. E não foi um teatro, e não foi um faz de conta. Não, ele morreu, ele sofreu, ele sentiu as dores, a sua divindade, ele abriu mão e ele sentiu todas as dores. Os nossos pecados foram pagos, os nossos pecados foram perdoados. Por isso, Deus meu, por que me desamparastes? Ali Jesus estava sendo castigado. E não era por causa dos seus pecados, mas por causa do meu pecado e do teu pecado. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez homem e veio aqui por amor e veio aqui para nos salvar. Pense nisso. Leia a palavra de Deus. Descubra Deus. Receba a revelação dele. Tenha um bom dia. Que Deus te abençoe. É a minha oração, é o meu desejo, em nome de Jesus.